Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida e na obra do George Washington Carver. O material que a gente tem aqui, olha, descreve ele não só como aquele inventor famoso, né? O cara do amendoim, da rotação de culturas, mas também como um homem assim de profunda fé religiosa. É uma figura bem fascinante. Muita gente conhece por algumas coisas, mas a história por trás é bem mais rica, né? Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa trajetória incrível. Ele nasceu na escravidão, virou um cientista renomado. A gente vai ver o impacto dele na agricultura, principalmente lá no sul dos Estados Unidos, e como, pelo que dizem essas fontes, a fé dele meio que costurou tudo isso, sabe? A vida, o trabalho. Qual o ponto aqui? Entender o impacto real do Carver e, claro, as motivações que esses textos trazem. Preparados? Vamos nessa. Exato. E o interessante, né, que essas fontes mostram é justamente essa conexão o tempo todo entre a ciência dele, a fé e essa vontade muito prática de ajudar as comunidades agrícolas. É uma chance de ver como esses elementos, que às vezes parecem separados, na verdade se combinaram numa figura histórica tão influente. A história começa num cenário bem difícil, né? Ele nasceu escravo, por volta de 1864, isso lá no Missouri, já no finzinho da Guerra Civil Americana. Uhum. Mas olha que coisa. Logo depois da guerra, com a abolição da escravidão, ele e o irmão James foram adotados pelo casal que administrava a fazenda antes, o Moses e a Susan Carver. E eles foram cruciais porque ensinaram aos meninos a ler e escrever. Imagina a importância disso naquela época, né? Para dois meninos negros recém-libertos. E parece que essa conexão dele com a fé veio cedo mesmo. Lendo aqui, parece que com uns 10 anos ele já teria se convertido. Tem relatos de que ele orava todo dia pedindo orientação a Deus, força, até uma situação que atribuem a ele, né? Dizendo que ele queria ser usado para a glória de Deus. É uma convicção forte para uma criança, né? Com certeza. E essa fé, pelo visto, foi um pilar mesmo. Tanto que com 11 anos, ele decidiu que precisava estudar mais, né? Saiu da fazenda dos Carver, foi para uma cidade chamada Neosho, morou com um casal afro-americano, Andrew e Mariah Watkins. E olha que interessante, além da escola, ele aprendeu muito sobre ervas medicinais com a Mariah. Ela era enfermeira, parteira, um conhecimento bem prático, né? Nossa, que mistura que aprendizados desde cedo. E essa busca por conhecimento levou ele mais longe ainda para o Kansas. Batalhou, né? Conseguiu terminar o ensino médio já mais velho, lá por 1880, mas não foi fácil. Teve aquele episódio que as fontes mencionam, ele foi aceito numa faculdade, a Highland College, e depois barrado. Simplesmente por ser negro. Que barra, hein? Imagina a frustração. Pois é, e segundo o que tá aqui, ele não viu isso como um fim, sabe? Mas como um direcionamento de Deus mesmo, que o levou para outra faculdade, o Simpson College, em Iowa. E o curioso é que no início ele queria ser artista. Ele adorava desenhar plantas, tinha um talento incrível para isso. Aí foi uma professora de arte, Eta Budd, que sacou o potencial científico naquele olhar detalhista dele para a natureza. Foi ela que falou, olha, por que você não vai para agricultura, estudar botânica? E o indicou para a Escola Agrícola Estadual de Iowa, que hoje é a Iowa State University. E lá ele decolou, né? Foi o primeiro estudante afro-americano a conseguir um bacharelado em ciências lá. E não sossegou, fez mestrado em botânica também. E tem a curiosidade do nome, né? Foi lá que ele adotou o Washington, para não confundir com outro George Carver que estudava lá. Interessante. Bom, aí a gente chega no ponto que a história dele cruza de vez com a agricultura do sul dos Estados Unidos, né? O convite do Booker T. Washington, em 1896, para chefiar o Departamento de Agricultura do Tuskegee Institute, lá no Alabama. Sim, esse foi o ponto de virada. Ele e o Booker T. Washington viraram grandes amigos, colaboradores, tinham lá suas diferenças, né? O Washington era mais focado no ensino prático, imediato, o Carver tinha uma paixão pela pesquisa, pelo laboratório, mas os dois tinham uma preocupação gigante em comum. A situação dos agricultores do Sul, especialmente os negros, o solo estava exausto, cara. Décadas, séculos de plantio de algodão tinham acabado com a terra. E aí que entra a grande sacada dele que muita gente conhece, a rotação de culturas. Explica um pouquinho melhor como funcionava isso para quem não é da área, por que foi tão revolucionário? Claro, a lógica é até simples, mas para a época foi uma mudança e tanto. Pensa assim,
O algodão é uma planta que suga muito nutriente do solo, principalmente nitrogênio. Se você planta só algodão, ano após ano, a terra fica pobre e esgotada. A ideia do Carver era: alterna. Um ano planta algodão. No ano seguinte, planta alguma coisa que devolva nitrogênio para o solo. Tipo leguminosas, sabe? Soja, feijão e principalmente o amendoim. Ou até batata doce. Essas plantas conseguem pegar o nitrogênio do ar e fixar no solo. Elas adubam a terra naturalmente. Isso recuperava a fertilidade. Funcionou então. Deu certo. Funcionou. Até bem demais, eu diria. O solo melhorou. As colheitas de algodão nos anos seguintes ficaram melhores também. Só que aí criou outro problema, quase que na hora. Um excedente, uma sobra gigantesca dessas outras culturas, principalmente amendoim e batata doce. Os agricultores seguiram o conselho, plantaram, mas e aí? Não tinha para quem vender tanto amendoim. Começou a estragar. Nossa, então a solução para um problema agrícola virou um problema econômico, né? Como é que o Carver lidou com essa consequência inesperada do próprio sucesso dele? Exatamente. E é aí que a gente vê outra faceta da genialidade dele, a criatividade. Ele percebeu: ok, preciso criar demanda para isso aqui, e mergulhou num laboratório. Tinha que descobrir novos usos. Para batata doce, o material aqui fala de coisas tipo cola, vinagre, até graxa de sapato. Imagina! E pro amendoim, a lista é ainda maior, né? É aí que vem a fama dele. Com certeza. Foram mais de 300 usos que ele desenvolveu ou ajudou a popularizar. É bom lembrar como as fontes deixam claro que ele não inventou a pasta de amendoim, tá? Mas ele foi um dos grandes responsáveis por ela virar popular. Mas fora isso, ele achou jeito de fazer tinta, corante, cosmético, shampoo, óleo para cozinhar, creme de barbear, até um tipo de combustível. E o mais legal, ele não guardava para ele. Ele publicava uns boletins bem simples, sabe? Linguagem fácil para que os próprios agricultores pudessem usar essas ideias. Isso foi chave para criar um mercado novo para o amendoim. E isso transformou ele numa figura conhecida no país todo, né? O famoso Homem do Amendoim. Tem aquele episódio marcante em 1921, quando ele foi falar no Congresso americano, certo? Sim, foi um momento bem forte. Chamaram ele para falar num comitê da Câmara que estava discutindo tarifas de importação. No começo deram pouco tempo para ele, sabe? Meio que subestimando. Mas a apresentação dele foi tão boa, tão convincente, mostrando a variedade de coisas que dava para fazer com o amendoim, que o tempo foi estendido. Ele conquistou os congressistas ali na hora e defendeu tarifas para proteger essa indústria do amendoim que estava começando nos Estados Unidos. Mas o mais profundo disso tudo talvez seja a filosofia por trás dessa inventividade toda, né? Isso. Esse ponto que os textos batem bastante. A decisão dele de não patentear quase nada do que descobriu. Isso é muito diferente, né? Para um inventor. Abrir mão de dinheiro, de reconhecimento formal das patentes. O que o material diz sobre essa motivação? É realmente algo que chama atenção. Ele só registrou 3 patentes na vida toda e jamais para o final. 2 de processos para fazer tintas e pigmentos e uma de cosmético. A explicação que ele dava, segundo o que a gente leu, era totalmente ligada à fé dele. Ele acreditava que as ideias vinham de Deus. E se vinham de Deus, tinham que ser para todo mundo, né? O objetivo era beneficiar as pessoas, principalmente os agricultores mais pobres lá do sul. Não era ficar rico. Tem uma citação dele que é bem clara. O Senhor me guiou, ele me mostrou o caminho, assim como mostrará a todos que se voltarem para ele. Ele até chamava o laboratório dele de um jeito carinhoso, de pequena oficina de Deus. E essa ligação tão aberta entre fé e ciência, ele defendia isso publicamente, mesmo que gerasse alguma polêmica? Defendia e não fugia da raia, não. Tem um relato bem interessante aqui de 1924. Um repórter do New York Times escreveu um artigo meio que criticando Carver por dizer que Deus era a inspiração para as descobertas dele. A manchete dava a entender que cientista sério não falava assim. O Carver fez questão de responder, disse que era um grave mal-entendido e falou algo muito forte. A inspiração nunca está em desacordo com a informação,
Na verdade, quanto mais informação se tem, maior será a inspiração. Ou seja, para ele, conhecimento e fé não eram inimigos, pelo contrário, se alimentavam. Ele se distanciava dessa visão puramente materialista da ciência, né? E o trabalho dele ia além do laboratório, né? Ele também se metia nas questões sociais da época. Com certeza. O material que a gente analisou mostra que ele trabalhou muito contra o racismo, pela melhoria das relações entre brancos e negros no Sul. Uma tarefa dificílima naquela época, imagina. E teve reconhecimento por isso. Em 1923, ele ganhou a medalha Spingarn, da NAACP, que é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma organização super importante de direitos civis lá nos Estados Unidos. Foi um prêmio pelas contribuições dele para a comunidade afro-americana e para a sociedade em geral. Dizem aqui também que a passagem da Bíblia favorita dele era o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Talvez refletisse a própria jornada dele, né? Uma vida inteira dedicada a Tuskegee, praticamente. Sim, foram 47 anos lá. Depois que o Booker T. Washington morreu, em 1915, ele foi saindo um pouco da sala de aula, focando mais na pesquisa e também em filantropia, usando o que ele tinha para ajudar os outros. Ele faleceu em 5 de janeiro de 1943, com 78 anos, uma idade bem avançada para a época, e foi enterrado lá mesmo, em Tuskegee, do lado do amigo Booker T. Washington, um lugar que ele ajudou a definir, né? O legado dele parece ser enorme, né? Especialmente para a agricultura do Sul. Vários historiadores que as fontes citam dizem que ele, literalmente, ajudou a salvar a economia agrícola da região naquela época difícil. Sem dúvida. E tem uma observação final bem interessante nesses documentos sobre o que veio depois do Carver. Eles comentam que, nas décadas seguintes, a agricultura americana foi para outro caminho, né? Muita mecanização, plantações gigantes de uma coisa só, uso pesado de fertilizante químico, pesticida. Essas práticas acabaram, de certa forma, substituindo a abordagem do Carver, que era mais cuidadosa com o solo, mais diversificada. Mas parece que hoje em dia está tendo uma volta a essas ideias, não é? Exato. Com todos os problemas que a gente está vendo da agricultura industrial, solo degradado, água contaminada, perda de biodiversidade, está crescendo o interesse por jeitos mais sustentáveis de produzir. E aí, olha que interessante, os princípios que o Carver defendia lá atrás, há mais de 100 anos, rotação de culturas, diversificação, usar os recursos locais, essa ideia de ser um administrador da terra, trabalhar com a natureza, tudo isso está voltando com força. É um eco do passado ajudando a pensar o futuro. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu aqui nesses materiais, a gente tem a figura de um homem que superou obstáculos gigantescos, né? Nascer escravo, enfrentar racismo a vida toda e usou a educação e a ciência como armas. Revolucionou a agricultura de uma região inteira com ideias como a rotação de culturas e uma criatividade absurda para achar valor onde ninguém via. E, segundo esses relatos, ele fez tudo isso movido por uma fé muito profunda, um propósito claro de servir a Deus e a comunidade dele, principalmente os mais pobres. Essa história de não patentear as coisas é talvez o maior símbolo disso, né? O que eu acho fascinante aqui é essa mistura que as fontes apresentam, sabe? Entre o rigor da ciência, ele observava, experimentava, conhecia muito de botânica, e uma espiritualidade que era central na vida dele, muito explícita. Pelo que a gente leu, para o Carver não tinha conflito entre ciência e fé. Elas trabalhavam juntas, quase como uma ajudando a outra. A fé dava a inspiração, o propósito, a ciência dava as ferramentas para realizar esse propósito de servir, de melhorar o mundo. E essa conexão que as fontes fazem entre os métodos dele e o que a gente busca hoje em termos de agricultura sustentável, nossa, dá muito o que pensar. Sim, deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se a gente para pensar nesse contraste que os textos apontam, entre o jeito do Carver, focado na saúde do solo, na diversidade, nessa ideia de cuidar da terra, e as práticas industriais que vieram depois e hoje mostram seus problemas, o que será que a abordagem dele poderia de fato ensinar para a gente hoje, para essa busca de produzir comida sem destruir o planeta a longo prazo? Talvez olhar para trás para a sabedoria dele possa abrir uns caminhos inesperados para os desafios de agora. Fica aí a reflexão, né?